pontualmente, olha que engraçado, né? As pessoas entendem... Claro, as pessoas vão ver a minha publicação, eu disse hoje, tem duas formas de entender. Uma que ela tem uma função social, óbvio, para nós, a gente sabe que está sendo discutido, por exemplo, o casamento civil, homoafetivo no parlamento, em termos realmente patéticos, e a gente sabe que a gente continua tendo uma função social, que a gente tem que ser eternamente vigilante, mas, ao mesmo tempo, eu estava te dizendo em off antes, eu não quero me tornar um mártir, essa coisa de mártir já passou, mas é importante o que a gente produz em termos de função social, mas, ao mesmo tempo, eu já estava pensando nesse livro como algo mais voltado, porque eu tento, nunca consigo, porque a universidade, eu gosto de falar mal da universidade, mas eu não devo, tu já viu, né? Mas a universidade nos ensina a escrever de uma forma que não é palatável para o grande público. E eu sempre tento fazer o exercício de fazer uma história, de fazer uma narrativa que seja palatável tanto para o grande público quanto para o universitário. E aí eu me perco um pouco nessa jogada, porque isso é muito complexo, é muito difícil. A gente não é ensinado a fazer isso. A gente é ensinado a ter temores o tempo todo se a gente não segue uma metodologia cartesiana que é assim, assim, essa tem que se repetir infinitamente. Então, mas na minha cabeça ele poderia funcionar, além dessa questão da função social, como entretenimento. Eu acho que a gente já chegou num momento em que a gente, como os negros gostam de ler sobre a sua ancestralidade, as mulheres leem, enfim, sobre o seu passado, a constituição do feminismo, de como elas lutaram, nós também temos essa vontade, esse desejo de ir para a prateleira e buscar alguma coisa só para ler por gostoso que é, por bom Sim. que é, entendendo da nossa ancestralidade. Então, eu acho que ele acabou, embora ele tenha sido motivado por aquela coisa muito pontual de eu ter me irritado na internet, dele ter sido um outro formato para aquele conjunto que eu queria apresentar e materialmente não ia conseguir, ele funciona, ele é uma proposta que eu acho que tem um potencial para funcionar para o grande público e talvez para a academia, tanto em termos de função aí, social, né, de ter a relevância, porque a gente precisa continuar debatendo esses assuntos, quanto em termos de nos suprir para sentar na varanda e ler alguma coisa que seja gostosa, ler alguma coisa que seja agradável, que nos desperte interesse, uma narrativa, porque tem muita coisa que é engraçada, né? A gente sabe que... Eu não sei se tu tens a mesma impressão, porque tu tem muito mais chão do que eu, tem né? Tem livros publicados que são maravilhosos, mas eu tenho a impressão que quando a gente reúne essas fontes, a gente reúne fontes que são... de situações e biografias muito sofridas, porque são essas que vão para os meios de comunicação da época. Sim. Mas eu tenho a impressão também que houve toda uma vida, porque não são todas as pessoas, tudo que vai para o jornal. Houve toda uma efusão, toda uma vida, todo um brilho que a gente não consegue mais capturar, mas que, através das pesquisas que eu fiz, eu imagino que tenha tido. Então, eu acho que não é como algumas pessoas tentam interpretar e dizer, é uma reunião de fatos tristes. Não, se você lê aquilo, você sabe que tem uma outra coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Teve muito certamente tem. Certo. Né, que teve muitas resistências, muitas alternativas, muitos truques, muito jogo de cintura, muita gente que, dentro dessa dissidência, conseguiu viver muito bem, mesmo em condições adversas, porque a gente sabe que muitas vezes, né, tinha legislação que era contra, mas a gente desvia da legislação, né, a gente burla. E que provavelmente não era tão invisível assim, né? Tem um momento no seu livro, mais para o final... Em alguns momentos você já chama atenção para isso, mas mais no final você demarca que é um pouco incoerente nós falarmos em invisibilidade de uma população. Não apenas porque essa população está aparecendo nos jornais, independente de aparecer de uma maneira espetacularizada, de uma maneira dramatizada, tragicizada, seja lá como for, mas ela está aparecendo nos jornais, ela está aparecendo nos boletins policiais, no discurso médico, nos trabalhos médicos, nas monografias, ela está aparecendo em determinados relatos que a gente já poderia chamar de culturais ou histórico-culturais em algumas produções. Então, não caberia muito falar de uma invisibilidade.
E aí dá para realmente a gente pensar, né? Se aqueles que aparecem são esses relatos que você traz aqui, que o João Silvério, em determinados momentos, coloca lá no Devassos, e de outros autores vão colocando nas suas produções, há uma visibilidade dessa população, né? Mas há um discurso que é muito contrário a essa visibilidade, que pinta, desenha, representa aquelas pessoas, aquela população, de uma maneira ainda mais escabrosa, certamente, do que ela seria, né? Do que ela atuaria. É nesse ponto que eu acho que eu gostaria que você falasse um pouco agora. O seu livro, acho que ele é muito potente, não só porque ele vai revelar isso do Rio Grande do Sul, né? Assim, todos esses autores que você menciona, o Trevisan, o James Green, o Carlos Figari e diversos outros, estão no Sudeste. E de um certo tempo para cá, a gente tem a tendência a lamentar muito uma falta de regionalidade na produção LGBT. O Renan Quinari e o Paulo Souto Maior conseguiram já quebrar, romper um pouco com a ausência dessa regionalidade, com a última produção deles, né, o Novas Fronteiras das Histórias LGBT e mais no Brasil. E o seu livro, especialmente, ele vai tratar o que, da minha parte, é muito invejável, ele vai tratar especificamente do Rio Grande do Sul, um estado que está lá no extremo do mapa brasileiro, né? Como poderia ter acontecido com o Acre, ou com Roraima, ou com o Rio Grande do Norte, enfim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. É um livro construído a partir de um mosaico de discursos que tentam representar uma população de almofadinhas, de dantes, de petimetre, de imitadores do baixo sexo, de transformistas, de travestis, de perogos, de viados, enfim, de todas essas categorias que você menciona, são mais de 15 que você vai, mais de 20 até, que você vai mencionando lá ao longo do seu livro. Como foi trabalhar com esse mosaico, com esse mapa, com essa territorialidade que você vai construindo ao longo do seu livro, dentro desse período cronológico tão extenso, né? 1737 a 1939. 1939,